O vídeo de hoje é sobre a EDO exata. Do que se trata, né, esse tema, essa aula? Então, hoje a gente vai analisar equações diferenciais que não são separáveis e não são homogêneas, como a gente já tinha estudado nas aulas anteriores. Então, vai se fazer necessário um outro método de resolução. Como é que nós vamos perceber se temos ou não uma EDO exata? A EDO vai ser chamada de exata se existir uma função u de forma que o diferencial dessa função u, que é uma função de duas variáveis, então o seu diferencial vai ser deriva com relação a x, dx, deriva ela com relação a y, dy, ou ainda o produto interno das suas derivadas parciais pelos diferenciais dx, dy. Né? Então, o x dx, o y dy, né, o diferencial de u, e quando eu analiso esse diferencial, ele dá idêntico à minha equação, que é m dx, n dy. Né? Quando será que ocorre essa situação do diferencial de uma função u dar exatamente a minha equação? Então, quando isso ocorrer, eu vou estar com uma EDO exata e a gente vai analisar as possibilidades disso acontecer. Então, veja bem, queremos que o diferencial de u, né, que é o x dx, o y dy, dê exatamente a minha equação. Veja que, para que isso aconteça, para que se vala essa igualdade, para que ela possa ser válida, eu vou ter que o coeficiente que acompanha o dx, que é o x, está fazendo o papel de m, né? E o acompanhante de dy, que é o y, está sendo o meu n. Então, na verdade, só será possível, né, determinar essa função u, desde que a derivada de u com relação a x seja m e a derivada do u com relação a y seja igual a n. Né? Só se a minha função u tiver essa propriedade. Usando ainda propriedades de derivadas parciais, nós sabemos que a derivada segunda de uma função, desde que ela exista, não vai importar a ordem. Então, se eu pegar a minha u que estava derivada com relação a x e agora derivar com relação a y, eu vou estar achando a derivada de m com relação a y. Se eu fizer nessa ordem, ou se eu pegar a derivada de u com relação a y e então derivar com relação a x, que é achar a derivada de n com relação a x, essas derivadas parciais de segunda ordem, elas coincidem. Então, na verdade, a derivada de m com relação a y vai coincidir com a derivada de n com relação a x. Isso em uma EDO exata. Então, isso nos possibilita a fazer o teste para saber se ela é ou não é exata. Esse teste está na forma desse teorema. Então, você vai ter uma equação diferencial, escrita dessa maneira, usando esses coeficientes m e n, e você vai ter certeza que ela é exata, né? Ela vai ser exata sem somente se acontecer o quê? Analisando as derivadas parciais de m em função de y, derivando com relação a y, e de n com relação a x, essas derivadas parciais elas vão coincidir. Se elas coincidirem, então existe essa função u, tal que o diferencial de u dá exatamente a minha EDO, e aí eu vou obter a solução facilmente. Né? Porque se o du é igual à minha equação e ela é igual a zero, du igual a zero significa que u igual a c vai ser a minha solução. Então, quais vão ser os passos da resolução de uma EDO exata? Esses são os passos que eu quero que vocês anotem, né, e tenha sempre em mãos para a resolução dos exercícios. Primeira coisa é verificar se as derivadas parciais de m com relação a y e de n com relação a x, se elas coincidem. Se elas coincidem, você tem então uma EDO exata e é possível construir a sua solução. Sua solução vai ser uma função u, de forma que a derivada de u com relação a x dá m. Né? Como você quer encontrar quem é a função u e você tem a derivada dela,
integra então essa equação. Integrando com relação a x, vai dar a integral de m mais uma constante. Aqui a constante vai ser uma função de y, porque como nós estamos lidando com duas variáveis, como eu integrei com relação a x, a outra variável é que vai ser constante. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular, usar essa propriedade de que a derivada dá igual a m, então a minha u vai ser a integral de m mais essa constante. Basta encontrar então quem é essa função q, porque a integral de m isso já vai estar calculado. Eu chamei essa integral de m de p e agora falta encontrar quem é q. Como é que nós vamos fazer para determinar quem é essa função q que está fazendo o papel de constante aqui, porque a função q depende somente de y. Para que seja possível encontrar a função q, nós vamos usar a segunda propriedade, que é, se derivar agora com relação a y, ela vai ser igual a n. Lembrando que se deriva a minha u com relação a x, dá m. E derivando com relação a y, dá n. Qual vai ser, então, a derivada com relação a y? Eu pego esse resultado que eu acabei de calcular por integração e derivo ele com relação a y. Como eu não conheço quem é a função q, aqui vai ficar q', né? E igualo isso a n. N é conhecido, essa derivada de p com relação a y vai ser conhecido, você vai acabar determinando quem é q'. Então, no quarto passo, nós vamos isolar q'. Aqui tem uma notação importante, que se você tiver feito tudo corretamente, q' vai ser uma função que só depende de y, tá? Não vai ter mais nada de x ali. Então, você vai encontrar quem é q', e aí se você tem quem é q', vai ser possível então você determinar quem é q por integração. Agora você vai integrar essa q' com relação a y. Integrando com relação a y, você vai descobrir quem é a função q. Nós precisávamos da função p e da função q. Se eu já tenho as duas, eu já tenho quem é a solução. A solução vai ser p mais q, onde p é a integral da m, né? E q foi encontrado nesse terceiro passo, onde eu usei a derivada de u com relação a y igual a n. Então, essa é a sequência de passos. Verifica se é exata, usa essa propriedade da derivada para encontrar quem é a u, mas fica faltando a constante. Para achar a constante, deriva com relação a y igual a n. Com isso, você isola quem é q', determina quem é q por integração, lembrando que q' vai depender somente de y. Encontrou quem é p e q, você tem quem é a solução. A solução vai ser uma função u igual a constante. Lembrando que du vai dar exatamente a minha equação diferencial, que é igual a zero. Tá? Então, u igual a c vai ser a minha solução geral na forma implícita. Esses são os passos de resolução da EDO exata.